O que torna a literatura haitiana algo tão particular é justamente toda essa particularidade que está na formação do povo haitiano, na formação do país enquanto nação independente. E também todas as consequências desse processo. Então, o empobrecimento do país, as tragédias climáticas, o terremoto de 2010, por exemplo, é um tema que é muito trazido na literatura haitiana, muito lembrado por essa literatura. A questão, por exemplo, dos zumbis, que também são uma figura muito trazida na literatura haitiana, que faz parte do imaginário haitiano. Para começar a explorar a literatura haitiana, eu recomendo as traduções dos clássicos literários ou mesmo romances contemporâneos e autores contemporâneos que estão disponíveis em português. Então, a gente tem algumas dessas obras no acervo da Biblion. Temos o caso, por exemplo, de 2 romances da autora Yannick Laons, que é uma autora contemporânea bastante interessante, que vai tratar muito particularmente da questão da mulher, do lugar da mulher na sociedade haitiana contemporânea. Por exemplo, no romance A Cor do Amanhecer, que é um romance bastante bonito, que explora a geografia urbana da cidade de Porto Príncipe, que é a capital do Haiti. Mas nós temos também uma literatura haitiana escrita, por exemplo, na língua inglesa, né, que vai dar origem a traduções também de textos literários interessantes a partir do inglês. É o caso da escritora Edwige Danticat, que escreve em inglês, já reside nos Estados Unidos há muito tempo, e que produziu, por exemplo, a obra Adeus Haiti, que também está disponível no catálogo da Biblion. Então, lá no início do século XIX, em 1804, quando há o final do processo de revolução haitiana, que culmina na independência do Haiti, já existia a necessidade de pensar uma literatura nacional que fosse capaz, por exemplo, de ser expressa em francês, mas de falar de uma realidade caribenha, de falar de uma realidade já naquele momento pós-colonial. Ou seja, a questão da identidade nacional já estava colocada naquele momento, no início do século XIX. E essa questão vai sendo reposicionada com toda a complexidade do processo histórico haitiano, e quando chega no início do século XX, há um movimento que é o chamado movimento indigenista, do qual fizeram parte grandes escritores como Jacques Roumain, Jean Price Mars, o Jacques-Stéphane Alexis, que vão novamente pensar essa identidade haitiana a partir de um lugar que é a cultura popular haitiana. O senso comum pensa que um país pobre não vai produzir literatura, não vai produzir poesia, ou que mesmo produzindo vai ser uma literatura pobre, pouco desenvolvida, pouco variada, e o Haiti prova que é exatamente o contrário que se passa. Num cenário de destruição, de terremoto, de caos econômico, de violência política, é nesse cenário que a poesia vai prosperar. É nesse cenário que a literatura vai ser necessária. Eu penso que tanto a literatura como o futebol despertam uma emoção comum, que é a emoção da descoberta. É muito comum entre os leitores da literatura haitiana a surpresa de descobrir uma literatura americana, caribenha, que, por exemplo, faz uso da língua francesa, ou faz uso da língua inglesa, ou, em certos casos, como já acontece contemporaneamente, faz uso da língua portuguesa. Né? Nós temos hoje uma produção literária haitiana em várias línguas, né? Além do crioulo haitiano, que também é a língua nacional. Ou seja, quem descobre a literatura haitiana sente esse frescor, sente uma literatura que vai trazer questões de diáspora, de identidade, de migração, de resistência, que vai trazer questões étnico-raciais a partir de um olhar com o qual nós não estamos habituados. Então, nesse sentido, é como assistir a um jogo de futebol pela primeira vez, é como descobrir a Copa do Mundo pela primeira vez. Há uma emoção da descoberta, há um frescor que não está, por exemplo, mais tão presente na literatura de países que têm séculos de literatura, que tem aquele peso literário já muito consolidado. Derrota, superação, resistência são temas que estão presentes no futebol, mas que também estão presentes na literatura. E é interessante observarmos como a literatura de um país como o Haiti vai ser capaz de virar o sentido, de inverter o sentido dessa ideia de uma derrota, no sentido, por exemplo, econômico, em produção literária, em pujança de produção literária. Né? O Haiti hoje
é um dos países americanos que tem a maior quantidade de poetas, que tem o maior número de publicação de antologia de poemas, por exemplo. Uma surpresa que a literatura haitiana costuma reservar para quem está começando a conhecer é justamente perceber como é possível falar de um mundo caribenho, americano, muito parecido com o Brasil em vários aspectos, mas a partir de outras línguas. Então, a literatura haitiana geralmente é escrita em língua francesa ou em língua crioula haitiana, mas também em inglês, em espanhol, até em certos casos em português. E vai tratar de um mundo que é ao mesmo tempo parecido com o nosso, mas muito diferente, a partir de outras matrizes religiosas, como o Vodou, tendo outras questões políticas, mas o tempo todo pautado por uma condição que é a condição pós-colonial. O Haiti é um país pós-colonial. Ele surge com esse nome a partir da independência com relação à colonização francesa. Então, a questão da pós-colonialidade vai estar presente o tempo todo na literatura haitiana.